Olá, bom dia. Bom dia, Estamos aqui no nosso primeiro Café com a Pri com Fê. eu sou o Fê, ela é a Pri. Eu sou a Pri. E viemos aqui, né, nesse formato agora de minicast, né? Podcast é muito longo, né? Mini. Para falar um pouco sobre nossa vida nos Estados Unidos, nosso dia a dia, né? Esse projeto aí, ele surgiu a ideia porque nesse começo de ano bombou, né? Bombou no Instagram, né? O do Fê também, perguntando tudo sobre nossa vida, como é que faz para mudar, o que a gente acha de tudo, né? Tudo relacionado a morar nos Estados Unidos. E aí a gente teve essa ideia de fazer, né, esses vídeos para ajudar todo mundo aí, né? E vamos lá, né? Sim, hoje a princípio eu acho que muita gente segue a Pri, mas não sabe a nossa história, não conhece. Acompanha, ela tem muitos seguidores no Instagram, o pessoal gosta de ver a nossa vida, como é que é. A gente tem 2 filhos, as crianças, a escola, entender como é que a gente mudou para cá, como é que a gente tá. E eu acho que é para isso, a gente trazer o máximo de informação possível, porque foi importante para nós quando a gente veio para cá. Por mais que a gente tenha pesquisado, quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que a gente precisava de muito mais informação que a gente não tinha. E a gente teve essa ideia, porque muita gente, essas novas resoluções de ano novo que o pessoal faz, aí a Pri falou, eu acho que a gente deve começar a passar tudo que a gente recebeu, que a gente aprendeu, para ajudar também quem quer fazer, quem tem esse desejo de ter essa vida aqui Não, nos Estados e o que eu Unidos. falo pro Fê é que quando nós viemos, a gente ficou um ano pesquisando, vendo vídeo no YouTube, né? E quando a gente chegou aqui, a gente falou, cara, é tudo diferente, né? Não condiz com tudo que a gente viu antes de chegar, né? Tem muita informação desencontrada, eu falo, você não consegue ter claras as informações precisas. Muitos só falam dos problemas, outros só falam das maravilhas, né? E a gente queria alguma coisa mais vida real mesmo, Realista, né? porque existe o lado bom, existe o lado ruim, como tudo na vida. Então a gente queria alguém que pudesse passar isso para nós, o que é bom, o que é ruim, porque às vezes as pessoas até, às vezes nem têm má intenção, porque às vezes ouve de um falar de outro e acaba passando uma informação errada. Então a gente quer ter esse cuidado de passar o máximo de informações pela nossa experiência que a gente teve, que a gente sabe que pode ajudar você em algum ponto que você queira, algum esclarecimento, para você poder vir para cá também de uma maneira muito mais tranquila. Com certeza. Vamos lá, começar então um pouco na nossa história, que foi um pouco turbulenta. A Priscila gosta de falar mais, ela vai narrar mais a história, eu vou de Você vai comentarista, eu vou de adicionando. comentarista. Sim, eu sempre falo mais, vocês vão ver. E falo com a mão ainda, né? Eu também falo com a mão agora, aprendi com ela. Não adianta, né, italiana? Vamos lá. Bom, nós sempre tivemos essa vontade de morar aqui, né? Sempre vínhamos de férias, né, com as crianças todo ano. Todo ano. E sempre falar, ai, nossa, sonho, né, morar aí e tudo mais. Como deve ser morar aqui, deve ser muito bom. Tudo Sim. funciona, é tudo limpo, tudo lindo. Hoje a gente vê que não é tudo que funciona assim, mas a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, por mais que a gente tenha conhecido vários outros lugares, né, Orlando sempre teve o nosso coração, né? Sim, a gente viajava Sempre pelo foi o único lugar que Brasil, a gente falou, foi para a vamos morar, Europa, né? mas aqui era o lugar que a gente se sentia em casa. Sim, e sempre teve esse desejo. E aí, né, coisas aconteceram na nossa vida, né? Coisas ruins de saúde, perdas importantes, né, para nós. E que nos fez refletir muito, né, sobre o nosso estilo de vida atual, né? Foi uma virada de chave, porque a Priscila estava bem com a empresa dela, eu tinha minha carreira como advogado, estava super bem estabelecido, trabalhava num grande hospital, mas a gente não tinha muito tempo para a família em si. Qualidade Nossos de filhos vida, né? eram pequenos, em São Paulo, quem mora em São Paulo sabe, você fica 2 horas no trânsito para ir, para voltar, tem a questão da segurança. Então, por mais que a gente tivesse uma boa condição financeira, a família perto, com esses problemas de saúde, familiares que aconteceram, foi o que virou a chave para mim e falou, pô, eu acho que eu preciso fazer isso, a gente precisa arriscar para poder tentar ter uma qualidade de vida melhor, passar mais tempo com os nossos filhos, passar junto com a família, que eu acho que no fim isso que é o importante. E hoje a gente estando aqui, eu acho que é o que a gente mais valoriza, tanto a família que está no Brasil, como nós que estamos aqui e a família que a gente cria aqui também, que são nossos amigos. Eu acho que isso, para nós hoje, isso é o mais importante.
Sim, e assim, além de passar mais tempo com eles, né, eles terem uma qualidade de vida que hoje, né, imagina, a gente vê, né, o pessoal no Brasil todo, a gente vê a diferença que é, né? Hoje a gente meio que convive, né, só coisas para as crianças, né? É, Incrível, assim, o como eles aproveitam a infância, né? E foi focando nisso que a gente, né, fez toda essa mudança de vida o aí, objetivo que principal era esse, porque é o bem-estar deles. É o que a gente sempre fala. Se, como a gente fez essa experiência, a Pri vai contar como é que foi. O principal ponto que a gente combina é isso. Se as crianças não estiverem bem, a gente não fica. Então, se eles estão bem, a gente se adapta, a gente fica bem para fazer o melhor para eles. E graças a Deus, a adaptação deles foi muito melhor do que a gente imaginava, muito mais rápida. E hoje eles adoram estar no Brasil com a família, com os avós, com os primos, mas eles adoram morar aqui também. Eles falam, hoje o inglês deles está super bem, é super tranquilo. Então esse mix deu super certo, mas a Pri vai explicar melhor. sim, sim, com certeza, se eles não tivessem se adaptado, né, se a gente tivesse tido alguma dificuldade com eles, com certeza, acho que hoje a gente estaria no Brasil, né? Sim, A gente não ficaria aqui a qualquer custo, né? Tanto que a gente veio pensando neles e esse pensamento continua até hoje, né? vai continuar sempre. Faz da vida, né? Dizem que para os pais, né, os filhos sempre vão ser, né, em primeiro lugar. Mas vamos lá. Começando o nosso pensamento de vir morar aqui, né, quando a chavinha virou, falamos, bom, eu não queria nada muito definitivo, vamos, né, Fazer um teste. vamos fazer um teste, vamos pisando em ovos, né, É, para depois a gente definir isso lá na frente. E aí, o Felipe já estava querendo mesmo estudar, né? sim, A gente fazer um falou, curso de vamos, extensão na minha área do direito, para ter essa experiência internacional também, para minha carreira. E vamos aí a unir gente, útil ao agradável, exato, né? exatamente. Vamos unir útil ao agradável, você vai, estuda, e a gente já faz essa experiência de morar lá. E aí, irmão, vamos deixando a vida, né, nos guiar, né, para achar aí o melhor caminho. E aí nisso, ele já começou a ver escola e tudo, fechamos a escola, fizemos toda a questão dos formulários do visto de estudante, marcamos o agendamento no consulado de São Paulo, né? A entrevista. Uns 2 meses antes do nosso agendamento, começou o quê? Pandemia, né? Começou a 2019? 2020. 20, acho que foi né? 20, é. Foi Fechou tudo. 2020, começo de 2020, a nossa, acho que era para maio, por aí, É. maio ou junho, a Mas nossa eles fecharam o entrevista. consulado porque fechou todos os consulados, suspenderam os voos. Então ficou paralisado por tempo indefinido, que a gente achou que ia ser rápido e no fim se prolongou aí por esses 2, Não, 3 anos. a gente estava com uma ideia aí de 2 meses, né? Como todo mundo achou no começo da pandemia, que 2 meses, 2, 3 meses, tudo ia voltar ao normal, né? Nunca ninguém imaginou que ia ficar 2 anos o Não. negócio fechado. Bom, não sei se dá pra ver, tem a participação especial da Lili ali atrás passando. É a Lili que tá passando atrás, se vocês verem lá. E aí, o que aconteceu? Com essa experiência de, logo vai se abrir, né? O que aconteceu? Ele pediu demissão, né? Porque a gente já estava, assim, já arrumando até a casa, né? Sim, eu fiz esse planejamento, mudança, conversei com né? o pessoal do hospital que eu trabalhava, falei que era meu desejo vir pra cá, fazer esse curso, eles deixaram as portas abertas. Se eu voltasse, eu poderia conversar, porque teria com uma outra formação, mas aí eu saí. Saí e a gente ficou nessa, né? Porque tava fechado, tava saindo, a gente tava lá agoniado. Esperando abrir, e aí, né, nos colocamos a meta de até o fim de 2020, né? A gente definir isso, né? Se abrir, ótimo, pegaremos o visto de estudante, vamos, né, com tudo certinho, conforme o planejado. Ou, se não abrir, o que a gente vai fazer? Ou a gente desiste e volta, retoma a vida no Brasil, né? Ele, em vez de voltar para o emprego, enfim. Ou a gente vem, né, da forma que der, para daí a gente resolver aqui a nossa situação. Aí a gente resolveu falar, vamos de turista para testar, que a gente tem um prazo de 6 meses. Aí nesses 6 meses o consulado vai abrir, a gente fica lá 3 meses, aluga uma casa de vacation, Já deixa volta, tudo depois certo para vê como é voltar, que é, né, conhece já os estruturado. bairros, vê onde pode alugar casa ou não, volta para o Brasil, faz a entrevista e volta como estudante. No fim o planejamento foi por água abaixo, mas no fim deu tudo certo. Também não aconteceu. Então, assim, a segunda vez, né, que na verdade nosso planejamento
não correu como o imaginado. O que aconteceu? Quando a gente chegou aqui, a gente falou, bom, vamos começar a ver para aplicar o de estudante, porque qual era o problema? Se a gente aplicasse de estudante dentro dos Estados Unidos, a gente não poderia voltar para o Brasil, porque você perde status, né? É outra coisa que a gente também descobriu depois que a gente estava aqui. Sim. E o que aconteceu? A gente achou que se a gente quisesse fazer isso, a gente ia chegar e já aplicar de estudante. E aí nós chegamos, né? Ele foi lá na escola, né? Que você tinha fechado, conversar para ver. E aí tomou outro balde de água fria. Ele falou, falaram, você não mas... pode fazer isso antes de 90 dias de você estar no país. Outra coisa que a gente não fazia ideia. Eu falei, é o que eu falo, são pequenas informações que na prática ela acaba sendo muito importante você saber. Por quê? Porque você estando aqui, você acaba perdendo muito tempo. Então, e aqui a gente não tem tempo, porque você tá de turista, você está passeando, você está gastando em dólar, você trouxe o dinheiro do Brasil. Então a gente quer ter essa experiência e agilizar o máximo possível para poder se legalizar, para virar residente permanente, para ter o green card, para começar uma vida aqui. Então é importante a gente ter essas informações para que nem seguir. era a nossa intenção até aí, né? A gente não sabia das possibilidades ainda, né? E aí o que aconteceu? Falaram, olha, vocês não vão poder aplicar de estudante agora, vai ter que esperar 3 meses, no mínimo, né? E aí falamos, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Vamos ter que voltar pro Brasil sem nada, na verdade, porque nem o consulado lá abria. Tem que voltar lá, passar esse tempo daqui. aqui, voltar lá e ficar esperando para poder voltar, sei lá não quando. sei quando. A gente não ia saber. E aí, nisso, né, muita gente começou a falar para nós do EB2 e tudo mais, né? Uns amigos falando, nossa, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. Mas a gente até sabia, né, que existia o EB2, a gente tinha né? Tinha pouca informação. A gente tinha o EB2NW, a gente tinha uma rara ideia do que era ele, mas eu sou advogado, sou muito cético em relação a tudo. Se o pessoal falar, o EB2NW, você vai ter o green card com base na sua qualificação. A princípio parecia muito fácil para ser verdade, muito bom para ser verdade. E hoje a gente descobriu, não é que é bom para ser verdade, ele é um processo que ele não é fácil, mas ele também não é impossível se você tem as qualificações necessárias. E foi isso que a gente começou a entender no meio do caminho para ter nosso caminho, né, para traçar. Mas eu também não tinha pensado no EB2, por quê? Porque eu não queria nada definitivo, lembra? A gente não sabe ainda como é que a gente vai investir. A gente descobriu, né, a gente entrou de cabeça nesse negócio do EB2 para saber o que era, depois do segundo, terceiro mês que estava aqui. Sim, foi já quase batendo o 3º mês, né? Que a gente tinha que decidir se a gente voltava ou se a gente... o que a gente ia fazer, ou se a gente fazia alteração para estudante e ficava aqui sem voltar. Sim. Foi exatamente nesse momento que a gente começou a consultar vários advogados, pagamos várias consultas para entender melhor. É o que eu falo, você tem que buscar o máximo de informação possível com fontes confiáveis. E mesmo assim você vai ouvir informações divergentes. Então isso que a gente tenta trazer as informações do modo mais claro, porque a gente passou por isso na pele, né? A gente sabe como é que é essa tensão, essa agonia de não saber se as coisas vão dar certo. Eu falava, né, nas entrevistas com os advogados, eu falava, olha, a gente vai fazer o estudante agora, mas eu já queria, né, todo mundo falando desse EB2, entender como é que funciona, como é que é o custo e tudo mais, para a gente já pensar num próximo passo, né, caso o estudante não desse certo. E aí um desses advogados me falou, você já colocou na ponta do lápis, né, você está achando que vai ser caro, você ainda não tem certeza se você quer ficar aqui, mas você já colocou na ponta do lápis o quanto você vai gastar para ficar de estudante aqui? Né, então, e outra, né, ele falou também a questão de, se você tiver residência permanente, qualquer curso que você for fazer, qualquer estudo vai ser muito mais barato. Você pode estudar, né? Porque é que você não precisa do visto para estudar. Né? Se você precisa do visto de estudante, ele encarece muito. Outra coisa que a gente também não sabia. E exatamente o que ele falou, você estando aqui como estudante, você vai ter que ter uma reserva financeira, que você não vai poder trabalhar. Então a gente mandava dinheiro do Brasil, mais a reserva que a gente trouxe. E no fim disso tudo, se você decidir optar por um EB2NW que seja, você vai precisar aplicar de novo. Então, a hora que a gente pôs isso na ponta do lápis, e as vantagens que vai ter, você vai virar residente permanente, você vai poder trabalhar, os filhos vão estar na escola, você vai ser um residente dos Estados Unidos. Você vai ter uma tranquilidade maior, você vai né? começar a sua vida efetivamente. Enfim. E foi isso que pesou na hora. A gente estava ansioso, a gente ficou inseguro, porque não era um valor baixo também do investimento, desse processo, para você fazer com um profissional qualificado, mas... No fim, vamos contando. O fim vai chegar.
E aí, no fim, resolvemos, né, aplicar o EB2 ao invés de estudante, né? Falou, ó, se a gente depois resolver voltar para o Brasil, também eles falaram, né, que teria as opções, né, de Você cancelar tem o green como, ou você quiser card, manter, você ou vem, manter, volta, indo e voltando isso. aí uma vez por ano, né? Daria para manter o green card, então vamos entrar nessa. Entramos, né? O processo é complexo, né? É tenso, é demorado, assim, é agoniante, na verdade. Mas eu entrei de cabeça nesse processo, né? Normalmente as pessoas demoram em uns 6 meses para montar o processo, porque precisa de muita documentação da sua vida toda, né? E precisa de pessoas terceiras e que isso acaba travando muito o processo, né? As cartas de recomendação, você precisa sempre de assinatura. Eu precisei falar com todos os meus ex-chefes, né, para eles me darem essas cartas. Enfim, é um processo meio demoradinho. Mas no fim, assim, eu entrei de cabeça, foquei nisso. Em 3, 4 meses eu estava com o processo pronto, né, para aplicar. Foi. Na época ainda tinha alteração de status, né, o que hoje já dá uma complicada a mais. Mas na época tinha alteração de status, então a Por gente isso que a gente não conseguiu. por isso que a gente não precisou voltar para o Brasil. A Porque a gente gente conseguiu mudar protocolou o de turista processo, já para. a gente protocolou em nome da Priscila, eu e as crianças somos como dependentes, embora os dois fossem elegíveis, a gente optou por fazer por ela, que ela era empresária, e aí a gente fez o ajuste de status, que possibilita você ficar aqui esperando. Quem protocola hoje não consegue fazer porque ele tem o backlog, mas a gente fez isso, só que a gente não podia voltar ao Brasil, mas a gente assumiu esse risco, falou vamos ficar. Vamos ficar aqui até sair o processo e, graças a Deus, foi um processo muito rápido, né? Foi. No Foi, total tipo, deu praticamente um ano para pegar o Green Card. uns 8 meses nosso processo foi aprovado, né? E aí mais aí uns 3, 4 meses para chegar ao Green Card, né, de fato. E graças a Deus deu tudo certo hoje, né? Deu, hoje a gente está muito mais tranquilo. É o que a gente sempre fala, a gente tem muitos amigos em São Paulo, onde a gente mora, que falam, eu queria ir, eu quero ir. Eu falo, é importante a gente começar, porque foi o que a gente fez lá atrás, a gente decidiu dar esse primeiro passo. A gente sai da zona de conforto, é fato, todo mundo vai te chamar de maluco, falar, o que vocês estão fazendo, não Família, precisa então. disso, você tem tudo, mas você vai atrás de um sonho, você fala, pô, eu acho mais fácil a gente se arrepender do que a gente fez do que o que a gente não fez. Se não desse certo, ótimo, não se adaptasse, a gente volta, segue nossa carreira, o que a gente fez não vai ser apagado, então a gente tem nossa carreira lá, a gente volta, termina, e se der certo é uma nova oportunidade. Eu acho que a gente fez isso principalmente pelas crianças, que é um investimento no futuro deles. E no fim, hoje, com todos esses percalços, essas mudanças de rota, a gente agradece, né, por ter feito o EB2 logo, né? E assim, muita gente fala, mas qual você acha que é o momento de fazer o EB2? Eu falo, eu acho que o momento é sempre o quanto antes, né? É a mesma coisa que se falam aqui em fato de comprar casa, né? Mas nossa, o juros está alto, o valor não sei o quê. Assim, sempre antes É igual é o melhor, tudo na né? vida, o cenário perfeito ele não existe. Falar, eu vou ter filho quando eu tiver dinheiro, tiver estabilizado, comprar uma casa quando o juros estiver baixo, tiver casa barata, Verdade. vou entrar com o visto quando eu tiver todo o dinheiro ou não. Eu acho que a questão é dar início. E para mim foi difícil porque eu nunca fui assim, então eu tive que quebrar vários paradigmas na minha vida para tomar essas decisões, e hoje eu vejo que foi muito bom, embora tenha sido difícil. Eu acho que essa questão de sair da zona de conforto gera muita insegurança. Eu fiz você sair, né? Um pouco. Eu já sou mais de arriscar, né? A gente equilibra bem. Eu já não sou cética com nada, então eu acredito naquilo, né? É bom que um equilibra o outro. A gente com certeza. dá um bom time. Mas a gente vai vir aqui então falar, né, de vários assuntos, né? Educação, plano de saúde, que é um assunto recorrente. Saúde, vida em geral. Eu acho que é o que a Pri mais recebe no Instagram dela de perguntas. Relação a casa, como vocês compraram a casa, carro. aonde vocês moram. A gente mora numa cidade que é perto de Orlando. Eu falo que é subúrbio, né? Eu falo que é a cidade do interior aqui. Eu falo que a gente mora na grande Orlando aqui em St. Cloud. Sim. Então, o pessoal tem curiosidade de saber da nossa cidade, da escola das crianças, que é muito importante, como é que funciona. A gente tem 2 filhos, um de 10, uma de 7, então tudo isso o pessoal tem muita curiosidade de saber. Quem não acompanha a Pri também pode acompanhar no Instagram dela, porque ela posta muito mais o dia a dia lá.
Qual que é o seu Pri Instagram? underline Nakarato. Isso. Eu não costumo postar muito, então eu apareço mais no Instagram dela. Mas o pessoal tem bastante dúvida e a gente quer fazer isso justamente para esclarecer melhor. Eu acho que é para dar umas informações mais precisas, ajudar quem tem. Ou mesmo quem tem a curiosidade, falar, eu não quero hoje, mas eu tenho esse sonho ainda um dia. Como é que eu posso tentar ver, me planejar? Porque é o que eu sempre comento com ela. Se a gente soubesse de tudo que a gente sabe, quando a gente Nossa, começou o nosso seria planejamento lá totalmente atrás, diferente, né? a gente teria iniciado o processo do Brasil, teria vindo com o Green Card. Você evita alguns perrengues. A gente passou ótimo, deu tudo certo, acontece, fortaleceu a gente, nossa relação, a família. Mas a gente quer ajudar quem tem essa vontade. Errar menos também, né? Errar menos, isso, você E aproveita o erro dos ter mais outros. tranquilidade, né? É, Nesse processo todo. eu falo, apesar de tudo, vale muito a pena. Para nós, pelo menos, eu falo como experiência pessoal. Para mim, vale muito a pena tudo que a gente passou, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente vai viver. Porque a gente está só começando a nossa vida aqui. A gente fala que a gente escutou isso quando a gente chegou aqui, eu acho que foi do vendedor da loja, né? Quando a gente chegou, a gente foi comprar o carro. Carro também a gente fala depois também, que é outra polêmica que tem aqui. Ele falou para mim, aqui vocês nasceram de novo. Então tudo que vocês fizeram lá, aqui você está nascendo de novo. E é isso, a gente tem que aprender tudo de novo. Você vai tirar carteira de motorista, é Tudo outra do coisa, zero. documento. Então é muita informação. Então quanto mais preparado você tiver para isso, é melhor, né? Nossa, Com estou falando certeza. muito. Com certeza. E a gente vai estar aqui, então, agora, né, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, né, explicando. Podem me mandando também pergunta, tanto em qualquer plataforma aí que tiver, mas que a gente vai lendo, né, e Sim, respondendo aqui. tiverem dúvidas, vão falando, que a Pri vai falando, eu vou falando, a gente vai conversando aqui para ajudar vocês, tirar as Nossa dúvidas. intenção mesmo é expor a nossa experiência e ajudar todo mundo, tá bom? Estamos sempre aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. É isso, Tchau, tchau. obrigado. Obrigada.